Olá, meus nobres senhores, aqui é o Vinícius Niles e hoje vamos trazer aqui uma análise sobre esse jogo maravilhoso que eu estava esperando há muito tempo, Devil May Cry. Senhoras e senhores, como vocês sabem, eu postei umas gameplays aí, vou continuar postando porque aconteceu um problema aqui. Eu vou explicar o seguinte: para quem assistiu a gameplay, viu que o áudio ele tá um pouquinho adiantado em algumas cenas. Porque o que acontece? A cena congela, mas o áudio continua rolando. Aí o que que houve? Não deu para gravar mais. Aí eu falei, não, desisti, não vai dar mais certo. Aí desisti de jogar. Eu até gravei ali algumas coisas, mas enfim, não deu muito certo. Então o que acontece? Se eu não me engano, foi a partir da missão 3. A partir da missão 3 eu não gravei mais. Eu vou postar os vídeos normalmente, tá? Não se preocupa, mas saibam que a partir da missão 3 eu tava jogando com cena congelada, com esse tipo de problema ainda acontecendo, tá? Depois que eu consegui resolver esse problema, né? Aparentemente era um problema do DirectX, aí tive que mudar, enfim, eu consegui consertar. Eu já tinha zerado o jogo. Então assim, eu tô regravando a partir do momento em que eu havia parado, na gameplay, que é a missão 3. Então por que eu tô falando isso? Porque a partir desse momento da missão 3 eu já vou ter conhecido a história toda. Então não vai ter assim reações exorbitantes, para acontecimentos, porque eu já sei de tudo, entendeu? Então é só isso mesmo que eu queria avisar, mas não se preocupe que a gameplay vai vir normal, Eu tô avisando isso, mas é pra quem queria ver uma reação, sei lá, alguma cena emocionante, etc. Não vai rolar muito, Vai rolar alguns comentários meus, etc. Mas não se preocupe que eu não vou soltar nenhum spoiler. Mas hoje, o que eu queria trazer é, enfim, o meu veredito sobre a história de Devil May Cry 5. Pois bem, vamos começar primeiro pelo roteiro, O roteiro não foi muito impressionante, Dante, ele foi visitado por um ser misterioso chamado Vi, que disse que tem um rei demoníaco saindo do inferno lá, querendo governar o mundo. O que já começou aí de uma maneira bem clichê. Tem um super vilão, um super não sei o que, não sei o que, sei o que lá, e tá querendo governar o universo por ganância, por poder, etc. É uma coisa assim meio, clichê, mas é um clichê aceitável. A gente tem que aceitar esse tipo de coisa. Existem clichês, eles vão acontecer. Eles vão existir. Clichê vai ter em qualquer lugar. O problema é se é um clichê aceitável ou não. Então o demônio, o rei demoníaco chamado Urizen, ele é um clichê aceitável. Então, nós temos 3 protagonistas. Vi, que é um ser completamente misterioso, que vive tendo uma mania de falar por poemas de Shakespeare, etc. Não sei se é Shakespeare, não sei se é... Enfim, eu não conheço as poesias que ele fica recitando. Então ele é um cara meio peculiar, ele é o misteriosão ali do grupo. Só pra você ter uma ideia, nem os outros protagonistas, nem as outras personagens têm muita confiança sobre ele. Eles sabem que ele tá ali para ajudar, que ele tá ali com, enfim, com o mesmo propósito, mas, muito estranho. A gente não te conhece, etc. Então vamos colocar um pé atrás aqui. Nós temos Dante, nosso velho Dante, obviamente, não poderia faltar. E temos Nero. Uma coisa engraçada que eu tava notando é que, parecia que o Nero, ele era o protagonista principal, Ele era tem 3 protagonistas, mas o que parecia era que tava se focando mais no Nero. Até porque nos trailers, etc, o que a gente podia ver era mais o Nero, era mais uma história dele. Mas... uma coisa que eu pude notar, assim, ao longo do jogo... é que é uma história muito, mas muito voltada pro Dante. E parecia que o Nero só tava de background ali, entendeu? Então, na verdade, tudo que tá acontecendo ali é por causa do Dante. É um problema dele. É uma questão mais do Dante, entendeu? O Nero é só um personagem secundário que tem, obviamente, alguma coisa a ver com aquilo dali, mas... a história é mais voltada pro Dante. Então, enfim, não é um erro, não é um problema não. Foi só uma desilusão que eu tive aqui, que eu pensei que iam explorar mais a história do Nero, mas não, foi do Dante. É do Dante que está sendo contada bem ali. E assim, como muitas pessoas já sabiam, esse vai ser o último jogo dos Filhos de Esparda. Eu não sei o que exatamente isso significa, não sei se só significa que eles não vão ser personagens jogáveis,
ou se eles não vão aparecer mais na série. Eu acho que não, acho que eles vão aparecer, mas não como personagens jogáveis. Eu acho que agora eles vão se focar finalmente no Nero, né, como protagonista dos jogos adiante. Mas bem, vamos falar agora sobre os detalhes mais, né, frescurentos. O gráfico tá top, trilha sonora, uma mistura de pop com rock, eu não sei muito bem, tá um pouco eclético, né, os sons assim. As cenas estão muito bem construídas, né? A Re-Engine, né, que foi o motor gráfico usado no Resident Evil 7 e no Resident Evil 2 Remake, tá espetacular. O jogo ele tá muito bem otimizado, embora aconteceu esse problema aí que não foi só relatado por mim, né? Aparentemente muitos computadores aí que estavam rodando o jogo com o DirectX 12, eles estavam sofrendo esse problema, né, do congelamento de cenas. E a dublagem acabava ficando adiantada e prejudicava na emoção no jogo. Mas, tirando isso, né, se você fez um tutorial lá no... Se pesquisar um pouquinho no Google, você vai ver. É só você mudar pro DirectX 11 que o problema se conserta. A gameplay com cada personagem tá espetacular. O Vi, eu pessoalmente tive um pouco de dificuldades, até porque ele não luta, né? O Vi, ele usa demônios para lutar por ele, então eu achei que ficou meio complicado de fazer combos aí. É porque eu sou noob, não é um problema do jogo não, eu que sou uma merda mesmo. Eu joguei no teclado, né, no computador, e foi assim uma experiência muito nova para mim. Porque eu joguei Devil May Cry sempre no controle. Eu nunca consegui ver uma pessoa jogando Devil May Cry no teclado. Eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo combos no WASD e no mouse. Mas eu consegui. Vocês podem ver ainda nas gameplays que mesmo agora eu postando gameplays atualmente depois de ter zerado o jogo eu ainda sou meio ruim, né? Tanto que eu coloquei até no modo humano lá no jogo. Vocês podem... Não sei se vocês notaram lá, mas é justamente porque eu não sei domar ainda os controles. Eu não domei ainda essa parte. Mas enfim... não teve a aparição da Kiri, para quem queria ver, né, a sua presença. Na verdade a gente só sabe da Kiri pela voz dela, pelas citações, etc. Não teve nem ninguém do tipo. A gente teve agora a inclusão de uma nova personagem, que é a Nico, sendo que na realidade ela já existia em Devil May Cry. Ela é a neta da Neil Goldstein, acho que é o nome, que foi a mulher que criou as armas lá pro Dante, e tanto que ela é filha do Agnus, né, um vilão lá que a gente enfrentou em Devil May Cry 4 que o Dante matou. Então a Nico ela serve mais como uma questão de um território, assim, uma sala, uma loja de upgrades e novas armas. Ela oferece Devil Breakers pro Nero e oferece, né, como posso dizer, ela meio que um território ali para você aumentar seus talentos, trocar habilidades, é onde você troca suas orbes por alguma coisa do tipo, né? A variação de armas não tem um arsenal muito grande. Dante, né, que obviamente tem mais armas, ele vai conquistando. Diferentemente dos outros Devil May Cry, é que cada grande vilão que a gente enfrentava, a gente conseguia uma arma diferente. Esse aqui não. Vão ser o que? Dois? Não, não lembro. Um vilão que você vai conseguir, que é o Cerberus, sei lá. Então basicamente é isso na questão das armas. O cenário, esse cenário apocalíptico, esse cenário, né, em que a cidade está destroçada pela chegada dos demônios, etc. Muito bacana também, sendo que eu, sei lá, não curti muito essa pegada de árvore colossal que brotou tudo quanto é canto, né? Uma árvore que se alimenta de sangues humanos, etc. Eu não curti muito, eu preferia uma parada mais tipo The Last of Us, né? Se fosse para colocar uma questão mais apocalíptica. Mas foi bem maneiro também. E algumas pessoas ficam falando que, embora eu seja fã de Devil May Cry, eu vou admitir que ele é o segundo jogo favorito, né? O primeiro é obviamente o Assassin's Creed. Mas assim, a galera ficou falando, GOT, melhor jogo do ano. Eu não considero ele melhor jogo do ano, eu considero ele um dos melhores jogos do ano. Com certeza ele vai ter alguma citação, alguma indicação aí pra, enfim, GOT, mas eu não acho que a galera devia exagerar esse ponto. Pra mim foi um jogo que conseguiu encerrar muito bem a saga dos Filhos de Esparta. Foi um jogo espetacular. E foi basicamente isso. A partir de agora eu vou citar algumas críticas, uma análise, enfim, vou fazer sobre o jogo com spoilers. Então, se você que quis uma análise, etc., sem spoilers, uma análise, né, com imparcialidade no quesito de manter a integridade do roteiro, você já pode, né, finalizar esse vídeo aqui, já pode ver outra coisa. Então, porque a partir de agora
vai ter spoiler na análise. Está avisado? Ok. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa porra da separação aí do corpo do Vi. Né? Que o Vi, na verdade, ele é ele é uma forma humana do Virgil. Eu fiquei meio what the fuck com isso. Porque, tipo, se ele é a parte humana do Virgil, por que ele não tem a aparência dele, porra? Por que ele parece que é outra pessoa? Eu não entendi. Né? E se o Virgil, no caso, ele é aquela forma demoníaca que separou do corpo humano, por que ela não tem a mesma semelhança com a Devil Trigger do Virgil, né? Aquele bicho azul. Eu sei lá, porque quando se separa fica com uns bichos diferentes. Eu não entendi essa parte. Uma coisa assim que eu achei genial foi essa aparição assim da Eva, né? Como a gente sabe, a Eva explicou melhor essa história. Eu não sei se já tinha explicado e eu não vi, mas enfim, pra quem não sabe a história, a Eva, ela escondeu o Dante e procurando o Virgil, ela acabou sendo morta. Dante, que tinha o nome, né, de Tony Redgrave, ele acabou mudando esse nome para ter uma nova vida, e assim foi a história aí, por aí. Ele virou um caçador de demônios, ele ficou procurando pelo seu irmão, mas ele achava que ele havia morrido, etc. Os dois são uns brigões lá. Tá lá na história do Devil May Cry lá. Tem um vídeo lá, tem um filme lá explicando que eu não vi, porque eu não, infelizmente, tô perdendo esse tempo. E outra coisa engraçada também que eu queria falar é essa questão da Devil Trigger que apareceu do Nero, né? Essa Devil Trigger que tem uma forma interessante, que é uma forma angelical, maluco. Uma forma angelical. Que aí eu fico me perguntando que mulher foi essa que o Virgil trepou, maluco. Porque, porra, o Nero, ele tem aquele negocinho na cabeça, né? Que parece muito aquelas formas angelicais do Devil May Cry 4. Que, pra quem não sabe, né, o Devil May Cry 4 ele tinha uns caras, eles tinham uma espécie de auréola, não sei o que era, uma auréola meio diferenciada lá, que o Nero também tem. E o Nero também tem aquela questão daquela asinha que parece também umas mãos atrás das costas dele lá. Eu achei bacana, mas também me levantou um pouco de dúvidas, né? Será que o Virgil ele se relacionou com alguma mulher aí que era um anjo, ou era meio anjo, etc. Porque se no caso ele se relacionou com uma pessoa que era meio anjo e meio demônio, então no caso ele tem 50% de sangue humano, 25% de sangue demônio e 25% de anjo. Se ele relacionou se o Virgil se relacionou com uma humana, então obviamente o Nero ele tem 25% de sangue demoníaco e 75% de sangue humano. Tanto que nessa, se a gente for pensar por essa lógica, foi por causa disso que o Urizen, quando ele olhou pro Nero, ele chamou ele de humano, né, no caso. Não sei. Mas eu acredito provavelmente que o Virgil ele tava se enfiando por aí com alguma mulher que era meio anjo, ou é que era um anjo puro, né, no caso. Porque não é muito estranho aquela forma, maluco. É muito estranho, sei lá, velho. Não sei, eu fiquei meio confuso por aí. Eu acho provavelmente que ele tem uns 50% e que ele deve ser uns 50% humano, 25% demônio e 25% anjo. Mas enfim, para resumir agora em todas as palavras, é um jogo simplesmente sensacional. Ele é um jogo, uma obra de arte, assim, cara, tudo nele é emocionante, cara, emocionante. Vale o dinheiro investido, né? Até porque é um jogo offline, ele não veio nas casas dos R$200, então assim, vale bastante, tá no preço acessível e realmente eu recomendo, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou. Se você for colocar a porcaria de um comentário que contém spoilers, deixa no título lá, spoilers, coloca uns pontinhos assim, né, um embaixo do outro, a pessoa não precisar ver automaticamente, enfim, que aí eu vou responder. E foi isso, galerinha, deixe seus comentários, obrigado por quem assistiu e até a próxima, meu povo. Fazer um fechamento assim, ó. Muito clichê.